Oi, gente. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais um pouquinho do tesouro, que é a palavra de Deus, é claro. E hoje eu vou estar lendo em 1 Coríntios 10. É porque eu deixei anotado aqui. É 1 Coríntios 10, do capítulo 1 mesmo até o 5. E o título é, não dá pra ver, né? A tentação. Eu vou ler o versículo, né, que é a palavra de Deus. Embaixo, na minha Bíblia, ela sempre tem um indício, entendeu? Tipo um resumo do que a gente vai ler, que ela explica muito bem, entendeu? E é por aqui que eu tenho aprendido muita coisa. E eu gosto muito dessa parte que tem aqui embaixo, dá pra ver? Porque eu consigo entender melhor, entendeu? O que está querendo dizer. Eu vou ler o versículo, né, os capítulos do versículo. Vou ler embaixo, que é onde dá o resumo, né, do que a gente vai ler. E vou ler a anotação que eu fiz no meu caderno. Nunca dá pra ver. Que eu fiz no meu caderno sobre esse assunto, tá? 1 Coríntios, capítulo 10. A tentação. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Agora eu vou ler a parte que vai nos fazer entender melhor. O título do resumo é Não Ignoreis. Vamos lá. Tudo que está registrado nas Escrituras não são meras informações de acontecimentos passados. Antes, foram escritos para nos ensinar e alertar a respeito da seriedade da vida espiritual. Paulo lembra a história dos hebreus que receberam provisão e proteção do Altíssimo no Êxodo. Essa foi a geração de Israel que mais recebeu milagres, mas foi também a mais incrédula. O deserto, que deveria ser uma rápida passagem para chegar à Terra Prometida, se tornou o lar deles por 40 anos. Além disso, se transformou em um grande cemitério de pessoas que não foram firmes em sua fé. De milhões de pessoas libertas da escravidão, apenas 2 daquela geração que sofreu no Egito creram e entraram em Canaã. A exortação dada aos coríntios também serve para nós. Receber provas evidentes do favor de Deus não significa que haverá aprovação final, ou seja, a salvação da alma. Pelo contrário, apesar de os filhos de Israel terem experimentado numerosas bênçãos, agiram com rebeldia, incredulidade e ingratidão. Por isso, Deus não se agradou deles. Bom, agora eu vou estar lendo para vocês as anotações que eu fiz sobre esse assunto mesmo. Vamos lá. Quando Deus nos coloca em um tempo de aprovação, apesar de todos os benefícios que Ele mesmo provê durante esse tempo, não quer dizer que seremos aprovados com isso. Ou seja, apesar da ajuda, sabe, que Deus nos dá durante o processo, apesar dos benefícios, sabe, do livramento, isso não quer dizer que a gente vai chegar até o final, entendeu? Ele nos ajuda, mas a gente precisa ser constante para poder chegar até o final, entendeu? Os benefícios Ele vai dar, mas quem vai fazer o caminho, ser constante até o final, é eu e você. A aprovação será garantida na constância e na medida que saberemos usufruir dos benefícios que nos ajudará a chegar até o final. E não só isso, é preciso ter fé e persistência no caminho que Deus nos colocou à prova. Aí no final eu escrevi assim, que foi o Espírito Santo que falou comigo: quer ser aprovado? Vai até o final. Aí aqui fala sobre a tentação, né? No Êxodo, aí cita algumas passagens, fala do povo, né, aqui no Egito. Do pouco que eu sei sobre a palavra de Deus, o povo não era para ter ficado 40 anos no deserto, sabe? E mesmo assim, mesmo eles terem ficado 40 anos, muitas coisas aconteceram lá. Era um lugar que era apenas uma passagem, mas eles ficaram bastante tempo porque, apesar de ter recebido as bênçãos do Senhor, os benefícios, o maná, a água da rocha, apesar disso tudo, mesmo assim, eles desobedeceram a Deus lá mesmo. E a gente sabe que no deserto é realmente um lugar de tentação, porque Jesus, ao ser batizado, se eu não me engano, se é isso mesmo, ele foi para o deserto, entendeu? Foi direcionado pelo Espírito até o deserto. E lá o diabo tentou
falou muitas coisas, né, pra ele, tentou ele várias coisas, mas, como sempre, né, sendo bom, ele tinha palavras para poder responder, combater as tentações que o inimigo queria fazer ele passar. Talvez eu possa dizer que eu esteja no deserto, porque Jesus, ao ser batizado, ele foi direcionado pelo Espírito no deserto. Eu posso dizer talvez que eu esteja no deserto, por quê? Porque eu fui batizada, tal, tomei ceia, vamos supor, nível maior, entendeu? Deus não vai confiar a você algo que você não seja capaz, sabe? Não que a pessoa precisa ter capacidade para poder ceiar ou se batizar, sabe? Porque o batismo eu entendo que ele, assim, quando a pessoa se sente preparada. Mas é uma ordenança, né, que Deus deixou, precisa se batizar. Tomar ceia também era o meu sonho, graças a Deus. Hoje eu faço parte, né, do corpo de Cristo. E isso pra mim está sendo muito bom, mas eu não posso esquecer da parte do processo, no deserto, das tentações. Desculpa, eu vou falar pra você. No deserto, o inimigo ele não vai te oferecer coisa ruim. O inimigo sabe o nosso ponto fraco, sabe? Ele sabe do que faz ele sabe o que faz a gente tirar o foco, sabe, daquilo que Deus quer que a gente aprenda enquanto a gente está no deserto. Ele não vai oferecer pra você coisas que você nunca tenha visto, coisas que você nunca tenha feito, que você nunca tenha gostado. Então, o deserto é lugar de passagem. Não folgue no seu deserto, entendeu? O deserto, pra mim, ele é assim, um lugar, entendeu? Pra onde a gente vai ter que somente passar pra próxima etapa que tá na nossa frente, tipo um nível maior. Eu vou ler aqui em Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O povo ainda no deserto. Eles tiveram tudo, Deus não deixou faltar absolutamente nada para eles. E mesmo assim eles pecaram. Mas o ponto aqui não é que por que eles pecaram, entendeu? Eu não quero falar, o povo, meu Deus, eles tiveram tantas essas coisas, pecou. A gente acorda com fôlego de vida, que é uma oportunidade, às vezes acorda falando um montão de coisa que não deve, pensando coisa que não deve, isso também é pecado. Em Números também eu vou ler, né? Porque sempre quando eu gravo um vídeo assim pra falar, é sobre... O foco é isso aqui, entendeu? O principal é isso aqui. Não é sobre quem tá falando. É sobre o que isso aqui fala, é sobre o que isso aqui pode fazer, né? Com a sua vida. E com a minha também, eu vou ler. O título é assim, é Números, né? Números 14, versos 30 a 32. Eu vou ler só o 30 até o 32. Vamos lá. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Está escrito aqui o título. As murmurações, não, na verdade, aos murmuradores, não é permitido entrar na terra de Canaã. E assim, a Bíblia relata que muitas foram as pessoas que saíram, né, da terra do Egito. Muitas pessoas, milhões de pessoas saíram, mas só 2 gerações entraram na Terra Prometida. Aconteceram muitas coisas no deserto que eles estavam passando. Talvez a gente tenha alguma coisa em comum aqui. Eu estou no deserto, talvez você também esteja no deserto. Eu não sei qual título você daria para o seu deserto. Nem eu sei o título que eu poderia dar para o seu. O meu, eu sei o meu, eu não sei o seu. Mas mesmo assim, o caminho é o mesmo, entendeu? E mesmo se o nosso título for diferente, Deus é o mesmo. O mesmo que está te fazendo forte nesse deserto aí que você está, é o mesmo que está me fazendo forte no deserto daqui, desse lado de cá que eu estou. Entendeu? E Deus nunca vai deixar a gente passar por coisas que a gente não vai suportar, sabe? Antes mesmo, eu sempre penso assim, antes mesmo de Deus me escolher para viver tudo aquilo que eu estou vivendo, seja coisas boas, seja coisas ruins. Antes mesmo de eu me conhecer como gente, de eu estar na barriga da minha mãe, Deus já sabia tudo o que eu ia passar. Eu não posso dizer que eu não sou capaz, sabe? Que Deus já viu em mim a capacidade que eu não consigo enxergar. Foi o post recente que eu fiz sobre que Deus já me viu de uma forma que eu ainda não consigo me enxergar. E o mesmo é com você. Quando Deus te chamou, Ele não estava pensando no que você tinha. Entendeu? Deus te chamou mesmo sabendo que você não tinha nada para começar, porque Ele é o seu tudo. Te chamou sabendo que você não tinha capacidade, porque é Ele, na verdade, que vai se fazer capaz em você, sabe? Então Deus nunca vai chamar a gente
por aquilo que a gente tem. Ele sabe quem eu sou, sabe quem você é, apesar do seu passado, dos seus erros, do que você fez ontem, não importa, entendeu? A oportunidade também de melhorar é hoje. Mas assim, Deus não te chamou por aquilo que Ele viu que você tinha. Ele não precisa de nada que você tem. Deus, Ele é maravilhoso porque Ele chama pessoas que não têm nada, sabe? Porque Ele não precisa daquilo que as pessoas têm para poder glorificar o nome dEle. Ele tem tudo, Ele é tudo, Ele não precisa. Então, o que Ele quer usar apenas é eu e você, entendeu? Não é sobre a gente, é sobre o que Ele quer fazer através de nós, sabe? Então, tem situações que Deus vai sim permitir você passar. E você vai aprender, sabe por quê? Porque foi Ele que já escreveu, já planejou tudo que você esteja vivendo, seja tempos desfavoráveis, seja tempo favorável, seu momento de tristeza, de angústia, de alegria, de bonança, de escassez, tudo que você esteja vivendo, você estando debaixo de uma palavra de Deus, tudo que você está vivendo, é porque Deus quer que você viva e você vai aprender no meio de todo esse convento. Que foi o que a gente acabou de ler, sabe? Que os benefícios de Deus nesse teu deserto que Ele está te fazendo passar, não vai garantir que você chegue até o final. Ele tem para te dar, mas é você que precisa ser forte e precisa ser corajoso para poder ir até o final, do ponto final de Deus, entendeu? Para ir até onde Ele certamente escreveu para você ir. Então não desista, sabe? Tem momentos que vai parecer que você vai morrer, que Deus nem está ouvindo suas orações. Vai ter momentos que vai parecer que nada está acontecendo, sabe? Você sabe que está no caminho certo. Sabe que está andando, sabe que as coisas estão começando a melhorar. Não está do jeito que você quer, mas também não está como estava antes. Você sabe de tudo isso, mas às vezes parece que nada está saindo do lugar. Mas a gente não vive daquilo que vê, entendeu? Está acontecendo. Eu não estou vendo as coisas mudarem de lugar, mas está acontecendo. Porque a gente vive pelo que... A gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê. A palavra de Deus diz que benditos são aqueles que não viram e creram. O próprio Jesus disse isso quando Tomé, né? Naquela parte lá de Tomé. Então, apesar de ser difícil, é possível trocar o difícil pelo possível. Seja fiel ao Deus do seu deserto, sabe? Creia no Deus das promessas, mas também confie no Deus dos processos, entendeu? Deus sabe o que está fazendo. Ele já viu em você capacidade que você não consegue chegar, como eu já disse. E você vai chegar até o final. Porque não é sobre você, sabe? Ele te fará chegar até o final. Não importa as estações, se está favorável ou desfavorável. Se você está vivendo nesse momento um tempo de bonança ou de escassez. Se te falta alguma coisa, entendeu? Deus, Ele vai suprir as suas necessidades até o final. Mas você não pode desistir. Tem que ser constante. E eu vou estar lendo para você agora. Porque assim, eu tenho esse caderno. Eu comprei esse caderno tem um tempinho. E tem coisas nele que eu amo escrever. Eu adoro escrever, sabe? E o que eu vou ler aqui, o título é Fraqueza. Isso foi em quê? Olha o dia que eu escrevi isso. Dia 13... Janeiro, fevereiro, março. Dia 13 de março de 2022. Isso aqui que eu escrevi. Então eu sempre gosto de colocar a data. É ao contrário, né? Mas eu sempre gosto de colocar a data. Entendeu? Pra mim não esquecer. Ninguém é forte sempre. Pare de se matar. De ficar se colocando no lugar de que sempre é forte. Isso vai acabar com você. Os olhos precisam chorar. A alma sempre fica amargurada. Seu coração precisa sentir. Sim. Se permita ser um ser humano de carne e osso. Se o seu orgulho estiver te fazendo pensar que você é de ferro, lembre-se de que até o ferro enferruja. Se fosse para cada um ser imbatível, Deus não nos animaria dizendo para termos bom ânimo. Então tire a máscara, desça do palco e se sente na plateia para ouvir o que os outros têm a dizer e têm a te oferecer. Sei que a máscara de forte que você tanto usa foi uma forma que você encontrou para não mostrar a ninguém a sua dor. E por mais que você coloque e saia por aí fingindo que nada aconteceu, você sabe que tem um que te vê no mais fundo do seu coração. Saiba que esse que sempre te vê, ele sente a mesma dor que você está sentindo agora. Então seque as lágrimas, porque você não está sozinho. O teu amigo, que é um só, ele divide o fardo com você. Esse amigo jamais vai te deixar por qualquer coisa que ainda está por vir. Porque quem poderá te separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, o teu Senhor. Então não desista do seu processo. Não ore pedindo a Deus para sair do deserto. Diga, Senhor, me ensina no deserto. O que eu preciso aprender? O que eu preciso enxergar que eu ainda não estou conseguindo ver? O que eu preciso ouvir, sabe? O que o Senhor quer falar? O que eu preciso ouvir que eu ainda não estou conseguindo ouvir? O que a minha mente precisa entender que eu não estou conseguindo entender? Entendeu? Peça a Deus ajuda que Ele vai te ajudar, assim como também tem me ajudado. Não desista do deserto. O deserto vai te forjar. Na verdade, vai não. Tá te forjando. Vai te fazer ser uma pessoa mais forte. Lá na frente você vai entender. Parece fácil dizer, né? Mas no caminho, Deus garante, sabe? Já tá tudo preparado. Deus já foi na tua frente, tá abrindo os caminhos, endireitando, para que você não tropece, sabe? Você não vai desistir. Não desista, não desista. Você não está aí à toa. Não tá passando por esse toa. Queria falar rapidinho também sobre a história de Davi, que foi ungido, foi rei, né? Quando Samuel, acho que Samuel foi ungir ele. Quando eu li, que Deus me fez entender essa parte, eu fiquei de boca aberta, porque assim, depois que ele veio ungir a Davi, Davi chegou, porque ele estava, né, pastoreando as ovelhas, ele chegou do mesmo jeito que ele estava, sujo, e foi ungido daquela forma. Mas depois dele ser ungido, ele voltou, entendeu? A pastorear novamente a ovelha, entendeu? Ele não foi ungido ali, vambora, agora você é rei, agora você não cuida mais de ovelha, não. Então saiba voltar, sabe, pro lugar. Quando Deus fazer algo por você, em você, saiba o lugar de onde você estava antes dele começar a fazer. Saiba voltar, sabe, pro lugar que você sempre esteve. E fica nesse lugar até Jesus te tirar de vez, que foi o que aconteceu com Davi, entendeu? Foi ungido, recebeu ali o óleo bonitinho, mas depois voltou a feder a ovelha, mas depois foi rei. Então não queira se fazer rei sozinho, sabe? Receba de Deus, mas seja humilde, sabe? Seja humilde. Porque Deus é humilde, Jesus foi humilde. É humilde, entendeu? E mais uma vez, não desista do teu processo. Que às vezes, já aconteceu muito, de às vezes a gente, tá quase no final, a gente pega e desiste, sendo que tava quase chegando. Eu imagino Deus lá de cima olhando assim, né? Pra gente quase chegando. Quando a gente tá quase no final, pra entrar na Terra Prometida, pronto, desistiu. Eu imagino Deus fazendo assim, eu não acredito que ela não fez isso. Eu tô rindo agora, mas o negócio é sério, entendeu? Então não desista não. Você tá quase no final, tá quase chegando. Espera só, eu sempre ouço essa música. Sempre alguém vai lá e canta quando eu tô passando não, né? Quando eu tô vendo algum momento difícil, aí vem a música. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Gente, então é isso. Eu tô me sentindo tão à vontade. Parece que eu tô assim, mais perdendo a timidez, que não dá vontade nem de parar de falar. Mas eu vou encerrar aqui. E era isso que eu queria deixar pra vocês mais uma vez. Olha, eu não consegui ficar sem desviar muitos olhares. Tava aprendendo. Eu falei que era questão de costume. Mas é isso, não desista. Deus está com você, Deus está com a sua família. Você foi levantado dentro da sua família. Por isso que tem coisas que Deus cobra mais de você. Não cobra mais de você não. Ele exige mais de você porque Ele quer te ensinar. Porque você foi escolhido igual Davi foi escolhido. Tá fedendo a ovelha agora, mas depois vai virar rei. Então fica tranquilo. Mas tudo na humildade, tá? Beijo, fica com Deus.